vamos dar início, né? Já são 3 horas realmente, vamos manter o horário. Então, eu dar uma boa tarde a todos e todas, agradecer então a presença da Miller e a professora Cláudia Wasserman, né? Que são as candidatas pela chapa 3. Nós quero agradecer já muito, né, a terem aceitado de pronto o convite para vir aqui, então, apresentar, conversar com a gente a respeito das suas propostas e das suas visões de uma gestão universitária. Quero agradecer o professor Valério, que vai fazer, então, a mediação da nossa, né, vai mediar a nossa conversa aqui. E eu já vou passar a palavra direto, então, ao professor Valério, para que a gente não perca mais, né, e que vamos fazer a abertura, então. Vice, né, também, se quiser dar uma palavra às candidatas, por favor. Dou também as boas-vindas, é uma satisfação recebê-las no Instituto de Biociências, mesmo que virtualmente, né, para que a gente possa discutir essas ideias de universidade, né, o que coisa de futuro. A professora Cláudia, eu vou então, bem-vindas, né, ao Biociências, e nós temos uma lista já de participantes. O plano é esse, 1 hora no máximo, e a professora Carla e a professora Cláudia têm um tempo inicial para a apresentação, de aproximadamente 15 minutos, e aí nós abrimos para perguntas. Então, a ordem, então, essas perguntas serão feitas oralmente ou por escrito, e as perguntas orais terão 1 minuto para serem apresentadas, e as candidatas, então, têm tempo que for para responder, e nós teremos a professora Cláudia lá, né, para apresentem a chapa e se apresentem. Porque a gente começa a falar e acaba... Sim, tá. Eu quero que eu avise alguns minutos antes. Pode também, pode. Eu faço assim 5 minutos. Quando tem o cronômetro, a gente consegue se dividir, mas tudo bem. Quando tiver 5 minutos. Falamos todas as vezes que no momento de pandemia, onde mais de 57 mil brasileiros perderam a vida, para nós é bastante tocante estar envolvida numa campanha para decidir os rumos da gestão na reitoria da UFRGS. Mas, entendendo os esforços deviam ser todos. Fomos chamados a essa disputa, a esse processo, melhor dizendo, nós não quisemos nos omitir e levar, então decidimos levar as ideias, nos representando um grupo bastante grande e cada vez aumentar mais, ficar mais de qualidade, quantidade, para nós nos enriquece muito. Chefe de departamento, estudei na Fabico, a Cláudia e eu entramos em 79 como estudantes na URGS, não nos conhecíamos naquela época, conheci agora.
E é importante vocês saberem que nós abrimos mão de projetos pessoais para assumir essa tarefa de falar em nome de uma coletividade, de um grupo maior de ideias. Nós de falar não, ele fora, ele não, e a gente dizer, nós sim, nós temos uma proposta, nós temos ideias a defender e temos grupos que nos apoiam e que pedem esse nosso trabalho nesse momento. Então, é por conta disso que nós estamos aqui hoje, superando essas dificuldades, essa quarentena de distanciamento social que estamos todos vivendo, uns com mais qualidade, outros com menos, uns com mais cuidados e outros menos. Então, a desigualdade também se atua, não só dentro da universidade, nível nacional e nível mundial, a gente percebe isso. Com relação às nossas propostas, a nossa campanha está firmada em 4 eixos importantes. Para o meio ambiente e também na transparência. Então, nós temos 4 pontos e sempre pensando nos 3 pilares da universidade, que são os técnicos, os docentes e os estudantes de graduação e pós-graduação. É a força humana que leva adiante as nossas ideias, as nossas propostas e que nos trazem também os desafios para o dia a dia. Da mesma forma, nós representamos as 3 chamas, né? Os elementos no ensino da graduação e da pós-graduação, como extensionistas de muitos anos e como pesquisadoras também, investigadoras dos fenômenos, cada fenômeno ligados às suas áreas de conhecimento. Eu da comunicação e a Cláudia da história. Estamos aqui elas sendo alimentadas como qualquer projeto, qualquer plano, até um plano de ensino, ele tem umas diretrizes básicas, mas na verdade essas diretrizes vão se sendo com a conversa, com o diálogo, com a troca de e pensando que a universidade é algo bem maior e algo que realmente precisa da nossa como uma força maior, para que a gente internamente tenha esse exercício de compreensão e de luta interna, para que a gente possa, fora da universidade, representar toda essa potencialidade da universidade. Nacional, com grupos de excelência no seu trabalho, a diversidade também dos cursos de graduação, se colocando também a serviço de outras comunidades. Então, tem todas essas questões que precisam ser valorizadas e que não podem ser tratadas como assuntos isolados, comunidades isoladas, como grupos que muitas vezes passam à margem. Isso assim, vocês estão localizados muitas vezes, eu que trabalho com os estudos de comunicação e fronteira, muitas vezes essas fronteiras passam a ser o centro. E isso tem uma referência muito importante, porque é quando nos ligam as questões internas com o nosso contexto, que é muito maior. A sociedade precisa perceber que fazemos isso junto com a comunidade. Então, um tempo para a Cláudia, não sei quanto tempo eu já falei, mas gostaria que a Cláudia se apresentasse. Bem, boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação estar virtualmente no Instituto de Biociências. Eu que sou professora também de História, sou diretora que é a Genebra, inclusive temos um compartilhamento aí, não é nem um compartilhamento, a Genética empresta
o Instituto de Filosofia, notadamente para antropologia, uma sala onde está localizada uma coleção arqueológica do Departamento de Antropologia, e eu Vale, que na nossa visão de muitos anos, eu entrei em 79 na universidade, já entrei direto para o campus do Vale, e na nossa visão sempre foi um local muito abandonado pelas diversas redes. Essa gestão atual, eu já pedi que fiz alguma reunião do Conselho Universitário no campus do Vale, mas eu nunca fui atendida. E diretora, quando eu fui vice-diretora da professora Soraya durante 2 anos, depois eu me retirei para a Câmara de Pós-Graduação, para a presidência da Câmara de Pós-Graduação, também não recebia nenhuma visita da atual reitoria. Então, nós pensamos alguns institutos é muito prejudicial. Nós temos a promessa, já faz 12 anos que nós temos a promessa de administração de fazer a biblioteca do Campus do Vale. A biblioteca do Campus do Vale já tinha até, era a época do REUI, podia ter sido feita, já tinha verbas destinadas para a biblioteca, nós temos um projeto dessa biblioteca, encabeçado pelo professor Temisto, que foi nosso diretor, depois pela professora Soraya, e ela atenderia tudo, Vale. Seria um prédio de 9 andares que um dos andares certamente seria para biociências e livraria espaços que hoje vocês ocupam com a atual biblioteca. Então, a gente sabe alguma coisa de setembro, né, Carla? Estaremos com as portas do 6º andar abertas, mas não vamos representar apenas o campus do Vale, né? Vamos representar das prioridades, levantamento de todas as necessidades da cidade, que são muitas. A nossa universidade pode ser a melhor universidade do país pelo 8º ano consecutivo, mas isso não se administra aos nossos pesquisadores e pesquisadoras, nossos bolsistas, os nossos técnicos e técnicas que trabalham incansavelmente para que os cursos tenham muita qualidade. Então, reitoria, como a direção central, a gente pensa em articular os nossos maiores esforços e ouvindo a comunidade, entendendo quais são suas necessidades, eleger de modo transparente quais as prioridades da comunidade, quais as questões que vão atender grupos maiores, que vão atender coletivos, que vão várias unidades, vão atender grupos que têm, que dão para a universidade, que retribuem para a universidade muito mais do que outros, e que são alguns grupos carentes também. Então, a nossa prioridade é um grupo, coletivos e grupos mais carentes precisam mais do apoio da universidade. Por isso, a gente acha que tem e a gente acha que isso tem que ser um para que a gente possa dizer: o campus do Vale está abandonado, a biociência está abandonada, a FCH está abandonado, mas tem um motivo. O motivo é porque nós como coletividade, construir mais e outras coisas. Mas nós temos que saber o motivo e temos que saber onde estão sendo aplicados os recursos e por quê, e quem decidiu.
Por enquanto era isso. Muito obrigada por nos receber. Como disse a professora Carla, não é o melhor momento, mas nós temos que fazer essa caminhada, porque como instituição nós não devemos parar e já estamos parados 90 dias. Obrigado, Carla, Miller, Cláudia Bassa. Então, eu saber se já há inscritos. O professor Malabarba se inscreveu. Então, eu abro a palavra já diretamente para o professor Malabarba e veremos as perguntas. Né, Luiz? Boa tarde, Cláudia. Uma das expectativas que nós temos no Biociências, né, já fazem cerca de 20 anos, né, é a conclusão da construção de né, que ele já se encontra construído, a gente pode dizer, já tem os seus alicerces, já tem suas vigas, já tem o seu telhado, e se encontra num formato de esqueleto. É um risco que nós estamos correndo de perder um investimento que foi feito com dinheiro público. Enquanto o prédio não é finalizado, ele vai se deteriorando. Né? O que está acontecendo. Né? Então, qual a expectativa como que vocês, datas, vão tratar esse tema? Né? Eu vi que vocês falaram que vão tratar de obras da universidade. Correndo o risco de perder patrimônio é uma prioridade. E, inclusive, a gente tem uma situação interessante dentro da universidade. Porque há pouco tempo nós tivemos um ensino nacional, né? Acho que cerca de 2 anos. Agora foi um museu da Universidade Federal de Minas Gerais. Os melhores locais, né? Então eu gostaria de ouvi-las, né? Que expectativa nós podemos ter em relação ao término de uma obra que não tem um custo elevado como a construção dos prédios que estão sendo feitos, né? Porque esse prédio já tem a sua infraestrutura pronta, né? Colocar paredes, portas e janelas, né? Gostaria de ouvi-las. Respondendo. Não temos nenhuma outra pergunta na fila, então pode ir respondendo e à medida que... Professor Luiz, né? Professor Luiz, eu visitei a Universidade Federal da Fronteira Sul, eu acho, em Chapecó, em Santa Catarina. E nessa universidade, o reitor e o vice-reitor me levaram, eu fiz uma visita representante de área da CAPES, e eles me levaram para olhar todas as instalações e me mostraram os esqueletos, os famosos esqueletos do Reúne. E isso é chocante, é muito chocante. E ali eu acho que devemos 4 ou 5 esqueletos se deteriorando, perdendo as fundações, enfim, se deteriorando mesmo, né? As ferragens estavam sendo corroídas, e uma coisa muito chocante. Então, eu sabendo a gente fica realmente muito chocado com isso, e como eu e a professora Carla, assim, a gente
tem projetos numa universidade mais transparente, autônoma, mais altiva, que possa enfrentar mais as determinações estranhas que vêm de fora e mais democrática, mas nós não sabemos o tanto de problemas que a URGS tinha e que vai nos deixando bastante preocupadas e cientes da nossa habilidade de a gente estar se propondo. Dito isso, eu acho que sim, eu acho que é um prédio que está faltando portas, janelas, piso, né? É uma prioridade. E mais do que isso, eu entendo a questão das coleções, eu sei que vocês têm coleção de tecidos, coleção herbário, a coleção genética, que são as quinhas, né? São coisas que nós estamos vendo e que nós estamos gostando de aprender, porque a gente identifica nas nossas áreas também. Um patrimônio arqueológico que também não está bem abrigado e que nós demos como direção, tivemos que dar um jeito. Tudo isso é salvaguarda da universidade, a universidade é fiel depositária, é responsável por isso, então a gente acha que isso é uma prioridade, salvaguardar o nosso acervo, um acervo que foi confiado à universidade e que vai servir para outros grupos de pesquisas super importantes para o desenvolvimento, para salvar as pessoas, né, para preservar as vidas. Então, a gente acha que as unidades universitárias não estão sendo bem aproveitadas nesse sentido. Você, por exemplo, tem grupos de pesquisa aqui que poderiam estar dando, acho que estão dando uma contribuição no caso da pandemia, mas poderiam estar contribuindo no âmbito da administração central e não estão. Então, sim, para nós, prioridade. Aí me perguntariam, e financiamento? Vocês vão ter dinheiro para isso? Não tem dinheiro para nada. Próximo ministro da Educação, se é que vai vingar esse ministro que está, não vai soltar mais dinheiro para a URGS, porque a URGS precisa renovar a sua infraestrutura. Não, mas a gente pode buscar outras formas de financiamento. Podemos buscar com emendas parlamentares que já foram muito utilizadas em outras ocasiões. E que devo dizer que esse dinheiro que vocês empregaram nesse consta que era um dinheiro de um projeto FINEP destinado ao Instituto de Biociências e que foi desviado para outras finalidades. E que a administração, na época, se comprometeu em construir o prédio com recursos próprios. Nós receber lá no IF dinheiro da FINEP. Eu espero que isso não aconteça de novo. Acho que a gente está... que esses desvios de recursos que são destinados a um determinado instituto, eles não podem acontecer. É certo que o instituto faça um enorme para concorrer num projeto, e eu fiz isso há pouco tempo para concorrer no FINEP, então eu sei como que é o trabalho que dá, e depois não ver o dinheiro aplicado no instituto. Acho bem desagradável isso e acho que a gente não vai cometer esse erro. Não pretendemos cometer esse erro. Okay. Obrigado. Nós temos, então, até agora dois. Então, eu vou passar a palavra para o professor Paulo Braque e, na sequência, a professora Helena Romanovski, poderão fazer suas perguntas. E, na sequência, a Alexandra também. Então, nós teremos três perguntas e, por favor, sejam breves nas perguntas para que aproveitar ao máximo o tempo possível. 1 minuto no máximo, eu vou cronometrar. Braque, por favor. Boa tarde, então, a vocês, colegas.
Carla e Cláudia. Bom, em relação à universidade, eu gostaria de perguntar, né, as diferenças que vocês veem da chapa 3 em relação à gestão atual, né, e uma certa ênfase pelo empreendedorismo, que não nos parece ruim, mas o empreendedorismo que a universidade acaba, principalmente relacionado ao mercado, né, à competitividade. Inclusive, a palavra competitividade é uma palavra que incomoda um pouco, me parece, porque a universidade, ela, com colaboração, com questões e que eu acho que nós, como órgãos públicos, né, que recebemos dinheiro, a gente tem que estar envolvido em causas da população que mais precisa, principalmente agora nessa situação de pandemia, né? Então, eu não vejo de parte da gestão atual, e aí eu pergunto para vocês, né, em relação a isso, a esses temas, né? Obrigado. Obrigado. Helena, pode fazer a tua pergunta? Professora Helena Romanowski. Oi, tá, não, eu achei que tem resposta. Bom, minha Isso, nós vamos fazer 3 perguntas na sequência e depois as professoras respondem. Ok, boa tarde a todas, boa tarde Carla, boa tarde Cláudia. A minha pergunta diz respeito a qual seria a visão de você sobre a gestão ambiental dentro da universidade, que eu acho que é uma questão muito grave e flagrante aqui no campus do Vale, né? E se ainda não há uma política bem formada, como vocês pretendem construir essa política ambiental? Inclusive, vocês falaram bastante de ver prioridades e tentar elencar essas prioridades da carência. Então, também em relação à gestão ambiental, eu gostaria de ver como seriam construídas essas prioridades em gestão ambiental, porque nós temos muitas contradições nas universidades, a gente está construindo conhecimento a respeito de práticas inovadoras, tem muita coisa sendo gerada e a gente não aplica dentro do próprio campus, né? Muito antes, pelo contrário, isso, se no momento poderia gerar mais gasto, certamente a longo prazo poderia gerar muita economia e certamente geraria benefícios enormes para todo mundo, né? Então, era isso, brevemente. Obrigado, Helena. Eu passo a palavra à professora Alexandra Mastroberti para fazer a sua pergunta. Ok. Então, boa tarde a todas. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Cláudia. É um prazer conhecê-las à distância. Infelizmente, não vou ligar a câmera para não dar problema, talvez, na conexão. Eu sou do Departamento de Botânica, sou coordenadora de pós-graduação. Mas a minha pergunta é voltada assim para o campus do Vale, que é não só uma questão, mas uma preocupação minha, que é a questão do ambulatório e do atendimento médico no campus do Vale, porque já, não só eu, né, mas sei de muitos casos de alunos que já passaram mal, já tive um caso em sala de aula, aí vai procurar um médico e não tem. Tivemos um caso grave anos atrás, de um aluno que veio a falecer, de outro instituto, agora não. Então, para mim, isso é uma coisa... A gente fica aqui o dia inteiro, a gente praticamente vive aqui no campus do Vale, com estudantes. Eu gostaria de saber se vocês têm algum plano em relação a isso. Obrigada. Posso começar, Cláudia? Sim, pode. Bem, várias coisas e bem diferentes, mas vamos lá, né? O tempo é curto, mas vamos lá. A diferença das chapas, eu tenho que pensar um pouquinho na questão das práticas. O discurso é uma prática, mas o exemplo que se faz nas nossas ações é uma referência muito. Então, quando nós pensamos em ser democráticos, inclusivos, dialógicos nas nossas ações, eu peço a vocês que pensem um pouquinho como isso tem acontecido nos últimos 12 anos, e será que queremos isso para os próximos 16 anos, e como nós temos falsas unidades. Nós temos exemplos, a professora Clarice é a nossa parceira, porque a gente batalha muito com questões como do Grupo Frota, com as questões da matriz orçamentária, que nós pedimos transparência e não há. E temos um grupo de diretores, como a Cláudia faz parte, que desde o início nós vemos pedindo um pouco mais de diferença na forma de tratar a universidade,
pela administração central, e nós não temos sido ouvidos. Isso é muito ruim, e aí a gente pensa assim, ó, bom, esses projetos que estão aí, as parcerias que se firmam, os convênios assinam, nós dentro do consumo também temos pedido transparência, porque empreender, é importante termos esse espírito empreender inovador, mas venho de encontro com as políticas acadêmicas. Mas para isso nós temos que ter políticas acadêmicas claras, e aí a gente pode direcionar qual o entendimento que temos de empreendedorismo. Os Cupira da minha área agora está pedindo para a gente dizer o resto de sucesso. E aí a gente fica perguntando, querem dizer com sucesso? Felizes que fazem o que querem, um dinheiro para se sustentar adequadamente, ou pessoas que têm uma representação imagética na sociedade, e que eu não sei como é essa vida dessas pessoas. Então, assim, são conceitos que às vezes não respondem ao que exatamente a gente está pensando que seja de uma forma mais complexa, mais integral. Como eu digo assim, o mercado não é uma entidade, o mercado é gerido pelas pessoas que definem o que é de valor e o que não é de valor para a humanidade. É a mesma coisa com relação à gestão ambiental. Nós, na Fabico, nós percebemos que é um descompasso entre as instituições internamente da universidade que falam sobre gestão ambiental, que falam sobre dar um aspecto nessas questões que realmente nos interessam. Então, a gente vê atividades isoladas, a gente vê que há muitos esforços, mas eles não estão convergindo para os mesmos interesses, não porque não vejam assim, mas exatamente porque estão desintegrados, desestruturados, não há uma política dentro da instituição que possa agregar essas forças e que a gente consiga um resultado muito maior. A questão do ambulatório também, eu vou destacar, a gente também passa por esse problema, seja no campus da saúde. Nós já decidimos agora que nós vamos comprar cadeiras de roda, porque já tivemos alunos passando mal e que nós não temos como tirar da sala de aula. A nossa COSAT tem sido muito participativa, porque qualquer ação que a gente venha tomar, a gente pode ser responsabilizado. Então, só tem que haver uma definição da própria universidade, como nós vamos tratar isso. O grupo que está no campus do Vale não pode ser esquecido. O campus do Vale tem que ser valorizado por tudo que ele tem e atendido nas suas demandas básicas. Por exemplo, de alimentação, infraestrutura, e o que a gente tem visto assim, é que as demandas são tantas que realmente as pessoas não conseguem, parece que está represado tudo isso, porque as pessoas não são ouvidas. Cláudia, eu vou te dar um tempo ainda para tu poder falar também. Tá. Bom, vocês devem imaginar que, como diretora, já fui coordenadora de pós, chefe de departamento, nós enfrentamos várias questões no campo do Vale. Ai, não botei o som. Cláudia. Não, eu estou ouvindo também. Ah, tá. Não, então tá. Então, nós, como eu ia dizendo, nós já passamos por várias questões no campus do Vale de Saúde. Nós tivemos mordida de cachorro, uma aluna que deu facada na outra, enfim, aluno que caiu, que pulou do telhado numa festa. Tudo isso muito sério e sem o atendimento. Nós tivemos o ano passado o professor Gerson, que passou mal, teve um infarto e teve que ser por uma outra professora e levado para a PUC, né? Ele não recebeu os primeiros socorros no campus do Vale. Então, a gente acha que medidas simples, por exemplo, como um quintonista de medicina, alguns cunhos que a gente pode fazer com a faculdade de medicina, com a faculdade de enfermagem, que podem nos dar algum tipo de auxílio, que pelo menos a questão dos primeiros socorros a gente ter ali. Aquele ambulatório, como vocês todos sabem, só serve para dar vacina, né? E mesmo assim, às vezes, as vacinas faltam. Mas eu queria falar um pouquinho da questão da sustentabilidade da gestão ambiental. A URGS tem dois escritórios, dois ambientes para ambiental. Um que é uma sustentabilidade da URGS, que é dirigido, até onde eu sei, pela professora Andréa Loguercio, e o outro que é a assessoria de gestão ambiental, dirigido pelo professor Darcy Campani. Ambos não se conversam, e nenhum deles tem
da Biociências e da Faculdade do Departamento de Ecologia, o que seria natural que o Departamento de Ecologia participasse de um desses escritórios. Então, a gente acha que tem que unir as duas forças e realmente fazer alguma coisa. As páginas desses dois... E daí, uma das nossas diferenças da chapa 3, né, da chapa 2, que vocês queriam saber. As páginas desses dois órgãos são de uma pobreza incrível. E eles dizem que nós melhoramos no ranking do Green Metrics, mas isso não é verdade. No ranking que saiu em 2019, a URGS não aparece em 10º lugar, até o 10º lugar. Eu só vi até o 10º lugar e a URGS não aparece. Então, nós tínhamos que realizar uma grande campanha junto à comunidade, unir esses dois esforços, realizar uma grande campanha, reestruturar e colocar em funcionamento uma óptica a partir dos órgãos aí, e trazer mais gente para tratar da gestão ambiental na URGS. Unir os esforços do Instituto de Química, por exemplo, que tem um trabalho com resíduos, organizações comunitárias, né, fazer essa campanha, ou seja, comunicar. A URGS também tem um grande problema de comunicação. Depois tem o DEPATRI também, que lida com os eletrônicos, com o lixo eletrônico da URGS, que não se sabe qual o destino que está sendo dado. Então, tudo isso, a gente está fazendo o levantamento, mas não adianta a gente só fazer o levantamento, a gente tem que colocar em ação algumas coisas que são muito simples, como, por exemplo, em vez de só de o lixo entre orgânico, a gente podia ter aquelas 4 lixeiras em toda a universidade. Isso é uma coisa barata, fácil de fazer e com uma campanha de gestão ambiental, com uma política de gestão ambiental, a gente pode fazer uma campanha educativa também para os nossos servidores, alunos e professores. Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao próximo colega que vai perguntar, o professor Kilfield, pela minha lista aqui. Jorge, pode falar. E também se inscreveu. Gostaria de fazer outra pergunta, Braque. Na sequência, Jorge, pode falar, Jorge. Muito bom, colegas do IB, as colegas Carla, Cláudia, bom vê-los aqui. Vocês trazem questões bem importantes. Essa questão da gestão ambiental não é um tema menor, mas ele tem sido um tema descartado, menorizado, não levado a sério, como vocês mesmos mostram com esses dados aqui, até eu não sabia da história do site e desses índices aí. Eu queria fazer, na verdade, eu não tenho todos os dados, mas eu acho que é uma preocupação de muita gente aqui e me preocupa há muito tempo, que é a questão dos estudantes, da infraestrutura para o campus. Campus do Vale, eu me mudei para ele 2 vezes, quando eu era graduando de Física, em 83, 84, não, 84 para 85, eu fui com o meu curso para lá. Terminei, voltei, e depois que eu no curso entrei na Biofísica, a Biofísica mudou também lá do centro, do campus do centro, de CBS, para o campus do Vale. E, bom, nesses anos todos, eu tenho um problema que eu sempre notei, que é a ausência de espaços para os estudantes ficarem. Espaço de vivência, espaço de estudo. Normalmente se dá um entendimento que fiquem nas bibliotecas ou pelos corredores. Eu não tenho nem onde sentar, se tu pensar bem. Então, isso que me preocupa muito. Se tu pensar, vocês têm problemas aí. Os RUs estão, claro, por razões dos cortes da emenda constitucional. A emenda não, agora já não é mais PEC, é uma EC, né, 95. A falta de recursos. Os RUs ficam se alternando. O RU4 é sempre um enigma. Eu sei que ele também depende dos lados. O segundo problema é o transporte. Eu não tenho bem claro aqui, mas assim, são extremamente irregulares os transportes dentro do campus do Vale, e me preocupa assim, a irregularidade, principalmente entre os campos. Ou seja, os estudantes precisam circular, as aulas acontecem em vários lugares para vários cursos. E a questão das bibliotecas, tem essa questão da biblioteca pronta, certamente entra na discussão, mas o espaço de vivência, o espaço de estudar, não dependeria só do... Vocês têm alguma ideia de como se poderia fazer isso com tão parcos recursos, ou começar a pensar, encontrar uma solução para isso?
Obrigado. Eu passo a palavra para o professor Paulo Brack. Quer fazer mais uma pergunta, Paulo? Então, tem várias questões na parte ambiental, a gente está sempre preocupado com, até porque a universidade, a nossa URGS, ela é referência também a nível estadual, nacional, enfim, internacional. Mas eu vejo que temos já tem muitas coisas que poderiam ser, né, na parte ambiental, do envolvimento de vários cursos. E eu vou me deter agora na questão da alimentação. Né? A gente sabe que algumas universidades aqui, Pelotas, Santa Maria, por exemplo, elas estão com a agricultura orgânica bem importante e todo um planejamento de aumento de inclusão de orgânicos e agroecológicos dentro da alimentação dos restaurantes universitários e, ao mesmo tempo, também um apoio e uma relação muito mais fraterna e solidária para aqueles agricultores que estão, digamos, investindo hoje numa atividade que é, digamos, vai frente do agronegócio, de agroquímicos, enfim, de uma política, infelizmente, governamental que incentiva as monoculturas e uso de produtos químicos, né? Então, como é que se poderia ver a inclusão progressiva de produtos orgânicos, agroecológicos nos restaurantes universitários, até como uma maneira também das pessoas se envolverem nessa questão da alimentação, pensando até na nosso sistema imunológico vai ter que estar fortalecido para resistir a esse vírus novo e outros tantos, né? Então é mais ou menos nessa linha. Obrigado. Obrigado. Então, nós não temos ninguém inscrito, então eu passo a palavra para as nossas candidatas para responderem. Começo, Cláudia, pode ser? Bem, então, assim, como eu disse, a gente vê ações isoladas. Os estudantes de agronomia que colheram na estação experimental mesmo, acho que 1.200 quilos de bergamotas orgânicas e fizeram distribuição desse material. Então, desses alimentos, né, para comunidades, para organizações mais carentes e tal. Então, eu vejo assim, ó, são esse tipo de atividade, iniciativa, ela tem que ser valorizada. Na Fabico, nós adotamos a nossa feira de produtos orgânicos, que vem lá da família Almeida, de um assentamento, e que vem toda semana. Agora, com a pandemia, esse grupo tem trazido, essas encomendas têm trazido nas nossas casas. Então, eu vejo que, assim, ó, estimular essas ações são fundamentais. Eu estive também em algumas universidades da fronteira do Mato Grosso do Sul, onde existem restaurantes de famílias também que fazem a partir da alimentação. Na Fabi, conseguimos suspender o uso de canudos plásticos, estamos na batalha para terminar com os copos plásticos. Então, às vezes, o que a gente percebe assim, ó, é que falta vontade política. Estimular essas ações que estão sendo de forma isolada e mostrar, vejam bem, a gente tem que trabalhar junto com o nosso parceiro, que é um terceirizado que tem seu restaurante ali, mas tem toda uma capacitação, às vezes, que nós precisamos fazer. A Fabico já tinha conseguido, num projeto que eu trabalho, Comunicação e Atendimento ao Cidadão, um projeto de extensão que tem quase 20 anos, nós conseguimos as 4 lixeiras diferenciadas para os tivemos que capacitar as terceirizadas, porque elas recolhiam tudo no mesmo saco de lixo orgânico e de lixo descartável, renovável, que poderia ser Nós tivemos que mostrar a elas que aquela divisão tinha uma lógica. Nós temos parceria com a TUT, que é a Associação dos Ex-Internos do Hospital São Pedro, que fazem um processo de reciclagem. Então, nós também podemos fazer, a partir dessa parceria, designar esses resíduos para lá e estamos colaborando com uma outra instituição. E eu vejo que muitas dessas ações estão acontecendo dentro da universidade, mas o que falta é essa troca e, na verdade, um direcionamento da administração central. No momento em que a gente trabalha dessa forma, nós das nossas experiências, compartilhar as nossas angústias e conseguir resultados bem mais efetivos que a gente quer alcançar. E a gente pensa assim, ó, como muitas vezes falta apenas vontade política, também esse espírito de solidariedade, a gente pode estimular a universidade.
Se existe uma unidade que está, entre aspas, um pouco mais rica do que outra, vamos ver as necessidades da unidade que está ao nosso lado, que precisa para melhorar. Então, é uma ação que a gente precisa fazer e, assim, valorizar essas atitudes que são muito benéficas, que a gente pode pensar nas relações que se estabelecem na comunidade, não só interna, mas externamente também. Cláudia? A nossa ideia básica é ser uma administração central que abre essas iniciativas e que não deixe essas iniciativas serem pontuais e vez. Porque esse é o problema que a gente está vendo na nossa universidade. Nós, agora com a pandemia, nós, URGS, fazemos muita coisa, mas não assumimos o protagonismo que nos cabe, o lugar que nos é de direito dentro da sociedade, quando outras universidades, nada contra as universidades menores, mas eles estão assumindo, porque a administração central deu um direcionamento às atividades que acontecem nos vários lugares, que são pontuais, e que se a administração central não der visibilidade, não vão ter visibilidade, e articular também essas várias iniciativas. Não adianta um estar tendo uma iniciativa aqui, outro está tendo uma iniciativa ali. E eu vou lembrar para vocês que, além dos grupos de excelência que o IB tem, que são, parece, um financiado, um INCT financiado e um não financiado, também tínhamos um INCT financiado que era do Promitão, lá da economia, e que se chamava Economia Solidária, e que isso deixou como saldo essas feiras ecológicas que tem nos campos. Então, todas essas feiras ecológicas são decorrência daquele INCT financiado do professor Chimitão, que já se aposentou, e que inclusive é apoiador da Chapa 3. Nos fez um vídeo muito carinhoso. Mas então eu acho que dá para sim fazermos licitação, e hoje em dia é terceirizado o serviço de alimentação, dá para fazer uma licitação exigindo que a alimentação seja orgânica e de comunidades próximas, né, que não venha de tão longe. E sobre a questão dos estudantes no campus do Vale, eu gostaria de falar que nós temos um centro de vivência. Quem é mais antigo, como eu, sabe o que é e onde é o centro de vivência, que está totalmente deteriorado. Que na gestão do professor Alex, o professor Rui, que já era vice-reitor, agora quer ficar 16 no poder, ele foi lá, se reuniu na matemática comigo, com a professora Suzy, na época era diretora do Instituto de Matemática, a professora vice da professora Jane também foi na reunião, vários colegas do Vale foram nessa reunião e eles disseram que iam dar um jeito no centro de vivência, iam reformar o centro de vivência, porque o centro de vivência, quando eu era aluna, em 79, era um lugar super legal dos estudantes ficarem. A gente fazia de tudo lá, não era só conversar, tá? Mas era um lugar legal, a gente ia tocar violão, ia planejar ações do movimento estudantil, e é um prédio que pode ser restaurado, ele precisa de restauração. E eu disse para o professor Alexandre, professor, o que aconteceu aqui é que aqui tem um estado dentro do estado, quem ocupou o centro de vivência são pessoas de fora da universidade. Ele é ocupado, não vou dizer que é por marginais, mas são pessoas de fora da universidade, são grupos de fora da universidade que conta daquilo, então é um estado dentro do estado, a administração não fez nada até hoje. Eu solicitei a antiga estufa, não sei se você sabe o que é a antiga estufa, eu solicitei porque fica atrás do IFCH, é um prédiozinho que fica do lado da FAURGS, a SURGS e esse prédiozinho. É um prédio de 200 metros quadrados, eu solicitei esse prédio para fazer uma reforma com dinheiro do IFCH para servir como lugar de convivência dos nossos estudantes e dos nossos técnicos também, que gostam de fazer um churrasco, uma confraternização. E o professor Rui me disse, não, esse lugar nós estamos reservando. Quem foi nessa reunião no campus do Vale sabe, a professora Jane até foi meio agressiva, disse que esse lugar a administração estava reservando para fazer um lugar,
um campo esportivo para o campus do Vale. Nada aconteceu. Está tirado as moscas e ele serve de depósito para a Suinfra. De 200 metros quadrados, térreo, bem bonitinho, quase no meio do mato, e tem 2 banheiros completos, masculino e feminino. Obrigado. Nós temos 3 perguntas, então, professor Malabarba, do Rodrigo Baggio e da professora Helena Romanowski. Uma pergunta bem rápida. Assim. Você já tem montado uma reitoria? Já tem montado os nomes para a reitoria? Ou você ainda não? Como vocês pretendem fazer essa montagem desses nomes? Professor, o Rodrigo Baggio. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar dialogando e conversando com vocês. Eu que já não sou mais estudante da graduação nem da pós, hoje estou como cientista de pós-doc junto com o Valério, né, o professor Valério. Então, no meu tempo até participei bastante da PG e dos movimentos da reitoria, no período que bastante tempo com o atual reitor e os anteriores também, participei de chapas para reitor e tal. Mas para mim, assim, o atual momento que a gente vive na sociedade, assim, principalmente no Brasil, chama por uma teoria muito mais proativa, não só internamente, como vocês estão tratando muito bem, externamente, né? A gente tem um delay do atual reitor, assim, para responder a questões fundamentais da sociedade, que tem a ver com a democracia na universidade, tem a ver com a democracia, a autonomia universitária, com vários fundamentais, assim, para a universidade e, tipo assim, uma resposta formal do reitor frente ao que o Bolsonaro anda fazendo, ou frente ao golpe lá, né, da Dilma. Então, a gente está... E ele defende a democracia, a autonomia, para fora, realmente ele é contra a paridade, ele articulou tudo porque ele quer se reeleger. Então a gente tem um problema assim, estrutural, né, nessa atual reitoria que vem desde o Alex. E como é que vocês pensam, assim, qual a proposta de vocês de proatividade frente, tanto interna quanto externa, a questão da democracia, da autonomia universitária? Acho que isso é super importante nesse momento. Eu passo a palavra à professora Helena. Bom, eu queria talvez mais era fazer uma declaração aqui, mas vai mais ou menos na linha do que o Rodrigo falou, que foi até a partir de a Cláudia comentou, né, que é a dificuldade dessa reitoria de se comunicar com o seu pessoal. Né? Vide, por exemplo, essas próprias eleições que provavelmente 90% da comunidade universitária mal está sabendo que ela está acontecendo, porque a reitoria simplesmente um belo dia mandou avisar que as chapas eram essas. Né? E talvez, assim, seguindo o que o Rodrigo falou, também assim, gostaria de ouvir um pouco de você, como é que vocês tornariam mais ativa, mais dinâmica essa comunicação com o seu... Eu acho assim, tão grave quanto isso que o Rodrigo falou. A reitoria deixa para sexta-feira, às 18h, para comunicar algo que vai explodir na segunda de manhã e que já deveria ter sido dialogado e construído junto com a comunidade desde o início do mês. Né? Então, assim, isso eu acho que é uma coisa assim, que é fundamental, parte da linha da não transparência. Né? Era isso. Obrigado. Nós temos mais uma pergunta, mas eu passaria a palavra, então, às candidatas e para responder essas 3. Depois eu passo a palavra à professora Clarice. E não havendo mais perguntas, nós já vamos nos encaminhando, né, para o encerramento. Temos mais 5 minutos. Né? Bem, eu vejo que é importante a gente falar nessa montagem, né, da reitoria. Nós não entendemos que a universidade seja um balcão de negócios. E também nós vemos que ter ratos nos porões aguardando migalhas em troca dos
também não nos parece coisa adequada para um ambiente universitário, para nenhuma outra instituição. Mas no ambiente universitário, a gente tem um compromisso, acho que educativo, né? E, então, nesse aspecto, assim, ó, a gente tem sido consultado até pelos técnicos também. Eles vão fazer com tal setor, como vocês veem. Assim, ó, as pessoas têm suas expertises. As pessoas têm estudos feitos que podem nos direcionar, nós podemos montar conselhos. Isso tudo não requer recurso financeiro, isso requer vontade política, implementar processos dialógicos efetivamente, estabelecer a comunicação como ela deve ser, ouvindo os envolvidos todos em cada processo e tentando, então, chegar democraticamente a atender que a maioria é adequada. Então, assim, realmente, a comunicação da universidade está muito... É a minha área de atuação, eu fico, assim, muitas vezes chocada com o que a gente vê. Quer dizer, às vezes a RBS nos avisa antes do que a reitoria o que vai acontecer com as nossas aulas, se a gente vai voltar, se vai ser prorrogada a suspensão das atividades essenciais. E isso, assim, ó, a minha formação de relações públicas também me deixa muito mal, porque a gente tem que contar com esse nosso público, que faz parte da instituição, como um disseminador da informação. Nós decidimos internamente como vai acontecer, esse público tem que estar envolvido na decisão, e esse público tem que nos ajudar a multiplicar essa informação. E a gente vê que isso está muito precário. Não é um belo rosto sorrindo no Instagram que vai dizer o que a universidade está fazendo. Não é essas parcerias com os veículos de comunicação comercial que vai dizer o que a universidade está fazendo. Nós temos hoje as redes sociais, né? Então, a gente também pode usar esse espaço, mas a gente pode usar os que existem de comunicação para, então, poder trocar informações, ver o que os nossos diferentes públicos pensam e aí sim comunicar o que a instituição quer. A comunicação, a instituição falada, nós estudamos isso dentro da comunicação, né? O que a instituição prega, mas e também existe aquela instituição que ela é dita pelos outros, ela é dita pelos terceiros. Então, isso vai construindo uma imagem da instituição. A universidade, nós temos percebido assim, a reboque das decisões. A guarda distante, como vocês mesmos colocam, nos deixa muito aflitas. Como direções, a gente já tomou algumas iniciativas, muitas vezes, antes da hora, porque nós vimos que tínhamos que decidir que a nossa comunidade estava aguardando. Esse momento de pandemia tem nos dito sobre isso e assumir a habilidade. A Fabico disse no dia 16, chamou uma reunião emergencial, 16 de março, e disse, estão suspensas as presenciais até segunda. Conversamos isso dentro de um comitê muito rapidamente organizado, ouvindo estudantes, técnicos e professores, para dizer, vamos suspender, depois vamos decidir essa semana o que fazer. E foi determinante isso. Então, a gente não pode aguardar que os outros vão dizer, reitores jovens, que estão há poucos anos nas suas instituições e que estão tendo um protagonismo nacional e internacional pelas medidas que estão. Isso é fundamental, isso é colocar a universidade à frente do processo e isso também abre portas nessas conversas que temos que externamente, com outras instituições, com outros organismos, mas para isso é importante esclarecimento interno. Quando nós não temos de que estamos sendo levados pela nossa de assumir determinadas posturas, há um recuo. Então, nesse ponto, é fundamental a gente poder trabalhar com todos os segmentos da nossa instituição. Acho que isso vai tratando um pouco das questões de proatividade, de comunicação, da montagem dessa gestão, como ela vai se construir. Nós temos que ouvir todos esses segmentos para poder fazer uma gestão como se espera de uma universidade. Cláudia? Só para complementar, esse é um tema que é atribuição da professora Carla, porque ela é a comunicadora, mas nós, professores, todos somos, de alguma forma, comunicadores, e só para complementar o que a professora Carla está dizendo, a gente tem muitas críticas, como o ensino remoto levado dentro, a ideia, a proposta de ensino remoto levado, a metodologia de construção proposta foi mal feita, nós temos até agora apenas um rascunho, os nossos alunos estão perdidos, os nossos professores
ansiosos, porque vão ter que fazer um retrabalho, colocando no SEI a mudança dos seus planos. Os nossos formandos estão perdidos, nós perdemos 90 dias nessa história. Olha, se em março nós não sabíamos o que ia acontecer, em abril, no final de março, nós já tínhamos noção de que várias universidades já estavam anunciando de que o ano letivo não teria mais nenhuma atividade presencial. Então, nós, desde final de março, poderíamos ter feito algo como universidade que fosse bem melhor do que está sendo apresentado agora. Aqui ninguém está nem contra, nem a favor do ensino remoto. O fato é que a nossa administração lavou as mãos para essa questão e não se preocupou com isso desde o princípio. Não veio a público dizer numa transmissão da rádio da universidade, porque não tem internet, não tem computador, mas todo mundo tem um radinho de pilha e todo mundo pode, o reitor está se comunicando pela rádio com os alunos. Ele podia se comunicar todos os dias pela rádio com os alunos, todos os dias dizendo o que está acontecendo na universidade e tentando trazer os alunos para mais perto dos seus professores e da sua comunidade. Muito obrigado. Então, senhoras Carla e Cláudia, pela apresentação da chapa, pelas perguntas. Nós já estouramos o tempo, mas eu daria para vocês encerrarem, né, se quiserem falar mais, né, algo a respeito da candidatura, né, da chapa. Cláudia, pode começar. Bem, então só dizer que nós estamos, eu e a professora Carla, falo por nós duas, porque nós temos já uma grande afinidade, uma grande identidade. E uma coisa importante também, tentem reproduzir colegas, tudo que vocês ouviram, e tentem verificar também essa afinidade e essa identidade nas outras candidaturas. Eu, então, falo por mim, pela professora Carla, dizer que nós estamos muito, muito felizes com essa caminhada, apesar da pandemia, apesar de sabermos que não era a hora de da universidade estar fazendo isso, apesar de sabermos que a universidade está a reboque e não assumiu o protagonismo que deveria nesse momento tão grave da história do nosso país e da humanidade. Nós estamos felizes porque estamos aprendendo muito. É verdade que a gente sabe tudo. Nós estamos tentando nos alimentar com essa nossa equipe maravilhosa, de todos os saberes, de todas as questões da universidade, mas nós somos boas gestoras. Nós somos gestoras que temos o reconhecimento das nossas comunidades, do IFCH e da Fabico. Então, a gente está muito feliz por ter a certeza de que a gente pode reproduzir isso no resto da universidade. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas a gente vai estar totalmente abertas e nós não vamos deixar a porta do sexto andar fechada. Como eu disse, o andar não vai ser uma torre de marfim, e ficar de portas fechadas e vai esperar que as pessoas vão lá para poder colocar suas demandas e necessidades. E dia 13, peçam para os seus colegas mais jovens, os professores esses que não estão dando bola para a universidade, porque querem só seguir a sua carreira ali, que é uma... Então, até justa, é que a gente vai ter que entregar a universidade para eles no futuro. Então, esses professores jovens que hoje compõem 30% da universidade, que tem menos de 5 anos de universidade, eles vão ter que assumir essa realidade. Então, passem para eles saber o que está acontecendo e votar no dia 13. De preferência, chato. Posso finalizar? Posso dar uma palavrinha? Eu agradeço muito a atenção de todas e todas vocês, dos técnicos, dos estudantes, dos colegas docentes. E realmente, assim, o momento é muito delicado. É o que eu digo, a gente pode dizer não gosto disso, não quero aquilo, mas sim pensar o que eu posso fazer. De colegas, o que nós podemos fazer é votar.
é mostrar que depois nós não queremos ser aqueles 70% que não somos responsáveis. Nós somos responsáveis, sim, e nós temos que assumir essa responsabilidade. Então, assim, realmente, todos envolvidos, como os novos professores envolvidos demais com as suas atividades, dando conta de assumir tudo. Os professores antigos, muito envolvidos com as suas pesquisas, não querem abandonar seus estudantes, não querem abandonar seu... E a gente não está tendo tempo para acompanhar o processo eleitoral. Então, é um momento muito delicado, mas a gente precisa dar uma na situação de juntos construir, nos reexistirmos, nos reencontrarmos nesse momento tão difícil para todos nós. Contamos com vocês, precisamos de vocês agora, pois mais do que nunca também, e realmente vamos votar, chapa 3, no dia 13 de julho, estamos juntos daqui para frente. Obrigada pelo espaço, pela debate. Eu passo a palavra para encerrar a professora Clarice, nossa diretora. Obrigada, Valério. Quero agradecer imensamente a Carla e a Cláudia, que dispuseram, né, a vida aqui. Eu vi que 1 hora é muito pouco. Essas conversas, a gente teria algumas coisas para discutir, né? E eu, como gestora igual a vocês, a minha pergunta era com a matriz orçamentária, mas vocês podem enviar o documento, a resposta que eu passo para os demais, né? Porque a gente sabe, vocês também sabem, como diretora, que isso é uma caixa preta, né? Matriz orçamento da URGS é algo que a gente não entende como é essa distribuição. Então, é bastante importante que talvez vocês nos remetam um textinho, né, dando essa opinião, já que nós não tivemos tempo para discutir isso. E a outra coisa que eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem, era nos enviar o programa de vocês, né, o documento, para que a gente também pudesse disponibilizar toda a comunidade do Instituto de Biociências, porque eu sei que hoje muitos quiseram estar aqui presentes, né, para participar, mas tinham bancas, né, enfim, defesas, e não conseguiram estar.